Oi, o Pod Peregrina está aqui na Expo Smart Fashion, na quarta-feira, hoje, são 7h20, vai até às 8 horas da manhã, tem o mesmo horário, do meio-dia às 8, aqui no Barra Shopping Sul, gente, tá? Não percam, tá maravilhosa essa feira. Nesse momento, eu estou com a Janaína Figueiredo. Janaína, muito bem-vinda. É Jana, né? A Jana. A Jana Figueiredo. A Jana é formada em moda, empreendedorismo, em startup e também design, tô certa? Tá certo. Tô certa? E ela criou um sistema maravilhoso, tá numa empresa chamada Maximize IA, e criou o produto Fitame, que ela vai explicar um pouquinho pra gente do que se trata. Jana, a tua experiência na moda, migrando para tecnologia, como é que foi? Na verdade, eu sempre tive transitando ali entre a moda e tecnologia desde a minha formação na graduação. Sempre tive uma paixão por conhecer como que a tecnologia encontra a moda, como que ela favorece as empresas a crescerem, como que o consumidor encara essa relação com a tecnologia. Eu sempre tive interesse desde a graduação. Saí da graduação, trabalhei alguns anos em empresas de tecnologia no polo de Florianópolis, arrebanhei uma série de conhecimentos, fiz pós-empreendedorismo e inovação para startup no Senai e depois mestrado na UDESC em design de vestuário. E aí eu conheci a Maximiza, que trabalha com inteligência artificial, e a gente começou a pensar como que eu trago essa inteligência para o micro, para o pequeno, para que ele também cresça junto com essas tecnologias, para que essas tecnologias possam favorecer a empresa dele permanecer no mercado, ser sustentável. Como que eu faço isso acontecer? Será que tenho condições de fazer isso? E aí os donos da empresa, da Maximiza, toparam o desafio e a gente começou a trabalhar então um produto com base numa dor partindo de casa, que era o meu marido, a dificuldade em encontrar peças que atendessem às proporções dele, alto, magro, e que atendesse essa necessidade de vestir bem. A gente começou a pensar em várias situações e chegamos no modelo que é o Fitame, que é um validador de tamanhos. Eu não posso necessariamente chamar de provador virtual, mas um validador de tamanhos construído em cima de uma linguagem acessível para o usuário, que ele entenda aquilo que está sendo demonstrado para ele. Online físico, né? Online físico. Ele atende os 80% do varejo físico, com uma tag, uma etiqueta na peça da roupa, através da identidade da roupa, que foge ao contexto de dizer eu estou trabalhando com tamanho ou com numeração. Você não é um número necessariamente, você é você. E a peça de roupa ela tem a sua identidade. Então a gente passou a trabalhar a ideia de que se eu tenho uma peça de roupa com identidade, a gente vai fazer match com a identidade de roupa. E é assim que se constitui, e a gente vai saber se as suas medidas estão de acordo com as medidas daquela roupa, se vai te vestir bem, vai fazer a recomendação e você pode levar ou não dentro do sistema Fitame. Uma ideia genial. E aí, por que a gente pensou no físico e no online? 20% do varejo está no online, 80% está no físico, de acordo com as pesquisas que a gente se debruçou. A gente também fez um levantamento para entender como é que cresce o mercado de provadores virtuais, que não é necessariamente o que a gente está trabalhando, mas que tem relação. E a gente oscila de acordo com a consultoria que faz o levantamento, mas pode chegar até 2030 a 50 bi investido nesse tipo de tecnologia. Como é que a gente vai inserir os pequenos nisso, que não tem dinheiro para investir, não tem uma área dedicada? Como é que a gente insere os médios, os pequenos? Nos Estados Unidos, a tecnologia de prova de roupa, 83% ou usam ou vão usar essas tecnologias. Então, é alguma coisa que, quando lá fora acontece nessa proporção, é uma questão de tempo chegar aqui. Como é que a gente torna isso acessível? Então, a ideia da Maximiza foi democratizar, trazer para uma tecnologia uma junção, é um combo de produtos, onde a gente tem o Fit Score, que faz essa relação das medidas do corpo com as medidas da peça, e uma inteligência artificial que serve como assistente, e isso vai gerando uma quantidade de dados que permite ao varejista conhecer o público dele para saber comprar melhor, para vender melhor, para criar vitrines personalizadas e dizer, olha, essa peça aqui, você consultou aquela peça e as suas medidas não atendiam, mas agora nós temos novidades e essa te serve bem.
A vem pessoa aqui que não dar tem, uma que tem olhada. pressa, não quer ficar no provador também, né? Já tira ali, já Exatamente. pá. Que legal. E que a bacana. recomendação também, por exemplo, você quer comprar uma peça para sua mãe, por N razões, ou porque ela não pode ir até a loja, ou porque você quer surpreendê-la, você pode tirar as medidas, gerar um QR Code e você vai comprar, independente dela saber, para que você acerte e direcione melhor Que o maravilha. presente. Então, a gente quer É uma acomodar. revolução, né? Desculpa interromper, mas é uma boa revolução. Boa. Ele tem uma inovação bastante interessante nesse sentido, principalmente no abraçar o físico e o online com o mesmo tipo de tecnologia e sobre dados. Que no final, o combo do negócio, a ideia é que quem tem varejo possa ser orientado para os melhores fornecedores que atendem o público dele, não apenas por tendências de moda, mas por dados e informações, e quem produz, conectar o varejo com a parte de produção. Eu tenho dados para orientar o meu design, eu tenho dados para orientar o meu PCP, eu tenho dados para orientar o meu modelista, do que eu preciso melhorar nas peças para poder chegar para o cliente e dizer, ok, o meu cliente aceitou eu não ter tantas promoções, a loja não está... chegar um momento de produzir 120 modelos, mas só 60% foi aceito. E o resto vai para onde? Entendeu? Sim, então resolve bastante. A gente quer que os dados gerados nessa relação sejam a base que abastece de informação para o cliente ficar satisfeito na ponta, porque recebeu o produto conforme o que ele precisa, e para quem produzir com mais sustentabilidade nas duas pontas, do negócio, né, porque não compra excessivo, não vai produzir excessivo, vai produzir orientado, e porque a perenidade e o ambiental também. Se eu produzo aquilo que realmente vende, eu não estou produzindo excedentes que vão virar promoção e lixo. Sim. Invariavelmente é isso que acontece. Acontece, é verdade. Esse lixo é uma agressão, porque a indústria têxtil, infelizmente, né? É uma das mais poluentes. Têxtil da moda, né? É que mais polui. Não, é uma das mais poluentes. E aí você pensa, cada peça de roupa, o que eu usei de solo, o que eu usei de água, o que eu usei de mão de obra, o que eu usei de energia, o que eu usei de tingimento. E no final das contas você não tem assertividade naquilo que você entrega. É horrível. E aquilo vai ser descartado de alguma forma, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Ou não vai ser descartado, vai poluir, quanto tempo vai levar para se decompor, como é que eu faço isso? Então, a gente tem essa visão de que vai favorecer, claro que demanda tempo, quando a gente fala de dados, a gente tem um tempo de maturidade de enxergar os reais impactos disso, mas a gente tem uma confiança razoável de que a gente vai alcançar esse impacto com bastante força. Nossa, que legal. Parabéns, Janaína, pelo seu trabalho, pelo desenvolvimento. Obrigada pela oportunidade também. Olha, obrigada. Então, gente, é isso, Janaína, da Maximize IA, né, com a Fita Me. Adorei o nome, já tinha falado para ela, adorei o nome. Fita Me. Fita Me. É um nome brejeiro. Obrigado. Obrigada, muito obrigada. Sucesso, arrasou com a ideia, Tô aqui com a Joana Braga e com a... com a Júlia Piccoli. A cabeça já tá cansada, gente, nessa hora. Duas palestrantes agora, uma panelista, na verdade a panelista, né, e a mediadora. E quem não tá aqui na mesa com a gente, que participou do painel? A Bianca. A Bianca, tá. Falaram sobre produto autoral. A Júlia Braga, ela é da prefeitura, coordenadora do programa de economia criativa, projeto DNA Moda Poa. Depois vai falar um pouquinho como é que funciona esse projeto. E a Júlia, ela é estilista, né? A mãe dela é famosíssima, todo o ateliê famosíssimo, Solane Piccoli, estilista de vestidos de noiva e fundadora da escola Ser Autoral. Vamos lá, Júlia, por favor. Joana, ó, Júlia e Joana, eu tô ficando louca aqui. É isso, é Ju e Jô. Ju e Jô, tá. Joana, me conta do projeto esse da Prefeitura de Economia Criativa. Então, o projeto DNA Moda Poa nasce da nossa percepção sobre o potencial da moda na cidade, enquanto um dos vetores das indústrias criativas que a cidade mais tem expressão econômica e empregabilidade, mas que a gente, de fato, não consegue posicionar enquanto um produto da indústria criativa no Brasil e no mundo, sabendo que da grande expressão que nós temos, mas que de fato a gente não consegue até agora construir uma política pública assertiva para que pudéssemos nos posicionar enquanto mercado, enquanto cidade. Então o projeto nasce de uma proposta de conectar os atores deste mercado, potencializando a percepção da moda autoral
da cidade a partir das necessidades e do diagnóstico desses atores do processo, do mercado, para que eles possam se conectar e, de fato, pautar o poder público e as instâncias, as universidades, o próprio SEBRAE, que é o nosso parceiro estratégico, em como, de fato, a gente precisa caminhar para avançar num posicionamento da moda autoral para o mercado nacional e internacional. E na economia criativa, vocês não tratam só de moda? Não. Tá. Isso. A gente começa a trabalhar com a moda quando a gente cria o programa, que é o programa Poa Criativa. E a primeira parte do programa é o mapeamento da vocação criativa da cidade. Então, entender quais são os potenciais criativos da cidade a partir de algumas métricas. Então, foi criada uma metodologia de análise de potencial criativo, em que a gente trabalhou 3 dimensões: mercado, educação e governo. E aí uma série de indicadores, a partir dessas 3 dimensões, a gente conseguiu entender que apesar do mercado ser forte e da formação ser forte na cidade, em moda, a gente não tinha uma política pública que abraçasse esse processo. Assim como a gente também tem um potencial muito grande no audiovisual, mas que a gente vira um celeiro de profissionais qualificados para levar para o eixo, para Rio e São Paulo, também como outros setores das indústrias criativas também fazem. Então, a mesma coisa, falta posicionamento no audiovisual, falta posicionamento na moda, falta posicionamento no design, apesar da qualidade da expressão que a gente tem na cidade. Então, a partir disso nasce o projeto de olhar de cada um desses mercados estratégicos para a cidade, assim como games, que já é um mercado que também se pensou e é estratégico para a cidade, mas que só pôde ser avaliado pelo poder público quando, de fato, eles se conectaram entre eles, atores deste mercado, se mapearam, se posicionaram, disseram e pautaram o governo. Chegaram para o governo com o seu mercado mapeado e olha a nossa expressão, nos apoia. A gente precisa disso, disso e disso. Então, para que a gente construa esse processo com a moda, foi necessário um investimento maior em estratégia de coordenação e colaboração. Porque é o que a gente estava falando das dores do próprio setor. A moda independente, eles trabalham muito o seu processo, né? A cada um, acho que a Júlia pode comentar um pouco melhor sobre essas dificuldades que se tem da moda em conseguir se perceber enquanto um ator num processo coletivo. Sim. E é esse, hoje, o nosso grande desafio com o projeto. Ah, legal. Júlia, tu como estilista, como uma criadora de produtos totalmente autênticos, autorais, né? Que o Vestido de Noiva é uma peça autoral. Sim. Né? O que tu acha da cena realmente, como a Joana estava falando aqui pra gente, da cena no Rio Grande do Sul, que agora tem uma ateliê também em São Paulo. Sim. Como é que essa diferença, como é que tu sente essa apropriação do autoral, né? Essa apropriação no bom sentido, né? Vocês entenderam, né? Né? Do autoral, tanto aqui, fazer um comparativo entre aqui e São Paulo. Eu estou nas duas pontas, né? Eu estou na ponta do ensino de qualidade e do produto de qualidade, então eu entendo bem o que a Joana está falando. Existe sim um espaço para moda autoral, tanto em São Paulo quanto aqui. Em São Paulo é um pouco diferente, né? O mercado é muito maior, mas a gente tem o nosso espaço lá também. E o que eu percebo, assim como a Joana falou, a gente que é uma marca pequena, e nós não somos tão pequenos assim, a gente não se enxerga dentro dessa indústria. Então, o criador da moda autoral se enxerga como uma pequena marca que está ali tentando, né, vender, tentando fazer. Então, acho que essa política pública ela vem para justamente mostrar que a pequena marca ela faz parte desse setor como um todo, né? Então, aqui em Porto Alegre tem muito espaço. O gaúcho é completamente diferente do paulista. Aqui a exclusividade ela precisa existir. Não pode ter nada nem parecido com... Tanto é que assim, vem uma cliente de Santa Maria. A gente olha tudo que a gente já fez para Santa Maria, tudo que a gente já fez para Porto Alegre, para não propor nada nem parecido. Perto. Porque elas querem algo completamente exclusivo. E lá em São Paulo é um pouco menos. E a gente tem muita cliente de fora de São Paulo, mas que também querem a marca. Sim. Mas aqui elas querem a marca e a exclusividade. Então eu acho que tem muito espaço para moda autoral. A gente precisa se enxergar mais e se impor mais e se posicionar mais. Eu acho que essa política ela vem para nos dar esse suporte também.
Eu acredito que muitas pessoas, né, têm uma ideia de que a moda autoral, né, é uma coisa artesanal. Exatamente. Infelizmente, gente, mudem esse conceito, mudem, viu? Ó, quem tá assistindo, liga, muda esse conceito. Não tem nada a ver. Qualidade altíssima, o produto é de primeiríssima, né, não deve nada a nenhuma marca. Ao contrário, a moda autoral, ela tem, acredito que seja até mais impecável, porque, com certeza, né, do que um produto industrializado. Deve ser, é para ser. Como é que vocês acham, como é que vocês veem essa desmistificação disso que eu coloquei agora? A gente falou muito disso no painel, é educar o cliente. Educar o cliente. É mostrar para ele que um produto autoral, ele tem valor e não tem preço. Então, tu vai comprar um produto autoral porque tu te identifica com esse produto, porque tu te conecta com ele, porque ele faz parte da tua identidade, da tua personalidade, e tu vai pagar por isso. Diferente de uma roupa que tu vai comprar numa loja, que é simplesmente só mais uma peça que tu vai ter. Então, acho que é educar o cliente, educar o mercado da diferença entre um produto autoral e um produto que ou é cópia, ou só é tendência, ou não tem a essência de um produto autoral. Então não quer dizer que ele é artesanal, quer dizer que ele tem identidade de marca. E que esse é um desafio de construção da narrativa que as modas, que quem empreende na moda autoral está tão conectado com o seu processo que também é difícil, porque exige outros profissionais, exige a capacidade de se conectar com outras áreas para que a gente possa construir uma narrativa para a moda, né? Então, talvez essa questão de construir a narrativa, que é tão importante para que a gente possa acessar aquele cliente que quer consumir, que quer exclusividade, mas que hoje ele nem sabe que ele pode. Ele nem sabe que é esse o produto que ele quer. Então, chegar nele é um processo que envolve outros atores dessa indústria. Então, é importante que a moda autoral, como disse a Júlia, se perceba dentro da indústria, que se perceba como potência e que de fato quem pauta a indústria, quem posiciona a indústria é a moda autoral. Então, de fato, a gente precisa fazer com que todos os atores se percebam nesse processo em conjunto, para que a gente possa dar esse passo à frente. Bom, pessoal, um pouquinho de moda autoral aqui, o painel que aconteceu com a Júlia, com a Joana e com a Bianca, que não está aqui no momento presente, mas é isso, Expo Smart Fashion é isso aí. A gente fala de tudo um pouquinho. E mesma coisa, esses expositores que estão aqui, por um acaso, são ligados? São conectados. Isso aí, imaginei. Tem uma série de expositores maravilhosos, assim, ó, vale a pena vir mesmo conferir. Muito obrigado, gurias, obrigado pela presença. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada. E na minha companhia, Morango Gomes, essa maravilhosa, que é especialista em moda, varejo de moda e IA. Acabou de participar de um painel, né, Morango? Com a Gabi Henneman, a Márcia Lenzi, a Graciane Dapper e a Vandressa Preto, sobre as ferramentas da consultoria de imagem e aceleração em vendas. Tudo jóia, Morango, bem-vinda. Tudo jóia, Tati. Prazerzão estar aqui. Prazer obrigado. também. Muito obrigada. Me explica, fala um pouquinho pra gente o que foi esse teu painel. Vocês falaram sobre o que exatamente em relação às ferramentas de consultoria de imagem? Sim, a consultoria da imagem, ela vem numa escala de crescimento, né, e de valor, principalmente no Brasil. O Brasil hoje tem, Tati, o maior território de consultoras de imagem do mundo. A consultoria da imagem, ela nasceu já há mais ou menos 40, 50 anos nos Estados Unidos, né? E no Brasil ela ganhou assim a sua maior adesão. Então hoje tem uma escola muito importante que inclusive uma das participantes, né, que é a Vandressa Preto, trouxe da França, a Ecole, maravilhosa. Então o Brasil é um país, né, naturalmente de pessoas bonitas, né, que gostam de estética, que gostam de procedimentos estéticos, que usam biquíni. Então o Brasil se identificou muito com esse serviço da consultoria da imagem, certo? Tendo esse consumidor aderido a esse serviço da consultoria da imagem, que ajuda o consumidor a entender a sua identidade, a sua personalidade, o seu estilo, isso também gerou um impacto lá nas vendas para o lojista. Por quê? Uma vez que um consumidor não aceita mais, isso aqui é tendência, essa cor está na moda, quando ele faz um processo de consultoria, não importa mais a tendência para ele, importa o objetivo dele com aquela imagem, certo? Então a consultoria da imagem ajudou o consumidor, e ele chega diferente lá nessa loja. E o lojista, portanto, tem uma nova questão, um novo desafio, que é também entender as ferramentas da consultoria da imagem. A gente chega na proposta de tema desse painel, que foi
a capacitação dessas consultoras de imagem, agora não mais para ajudar apenas o consumidor final, mas para treinar os times de vendas, os gerentes, os vendedores, a também se apropriarem desse conhecimento e ajudarem o consumidor. Não adianta mais dizer para o consumidor, ficou bom em você, ai, ficou lindo. Isso não funciona mais. Então, ele tem que saber quando o cliente chega lá com uma cartela de cores, com um dossiê de estilo, saber interpretar aquilo e ajudar de forma efetiva esse consumidor. Então, esse foi o debate hoje, dessa mudança do consumidor, da aquisição do consumidor desses conhecimentos, e a internet contribuiu muito com essa jornada, né, de o consumidor acessar esse conhecimento via Instagram, TikTok, enfim, ele entende um pouquinho. Claro, nunca vai substituir uma consultora de imagem de verdade, que te pega pela mão, te entrevista, vai no teu guarda-roupa, faz a tua cartela de cores, faz a tua cartela de cores, entende o teu estilo. Mas o vendedor, apropriado desse conhecimento, o gerente, muda completamente a qualidade dessa venda. E não dá para enganar o cliente também, né? Com tamanha, né, com informação sobre a consultoria de imagem e as pessoas, as clientes, né, o consumidor contratando e tendo assessoria dessas profissionais maravilhosas, elas chegam na loja realmente mais capacitados e se conhecendo mais. Não tem mais aquela venda, isso ficou lindo em você. É que esse papo morreu. Não funciona. Morreu, não funciona mais. Até porque esses conhecimentos começam, agora a gente entra numa nova fase, né? Como eu falei, a consultoria da imagem, ela é muito customizada, né? Ela precisa ser feita de pessoa para pessoa, entendendo a tua necessidade. Mas a gente tem aí a inteligência artificial, né? Eu entro um pouquinho num dos braços do meu trabalho, que é a gente, né, de forma, assim, bastante até trabalhosa num primeiro momento, de começar a modelar esses conhecimentos em agentes de inteligência artificial. Eles irão substituir os consultores da imagem? Nunca. Mas, por exemplo, uma pessoa que jamais vai ter acesso, não consegue pagar uma consultoria de imagem, ela tem parte desse serviço lá no e-commerce, por exemplo. Sabe, Tati, que o e-commerce brasileiro, ele converte muito pouco. Ele tem uma baixa taxa de conversão. Por que tu acha isso? Eu não acho, eu tenho certeza. Não, por que seria isso, então? Então, a baixa taxa de conversão, inclusive é uma pesquisa de mestrado minha, é o tema da minha pesquisa de mestrado, ela tem a sua razão de ser, primeiro, tá? Que o Brasil ele não tem um padrão de modelagem ainda certo. Cada marca tem o seu tamanho. Uma determinada marca, o P é um tamanho, da outra... É a mesma marca. Eu comprei, eu não vou dizer o nome da marca, mas eu sou cliente de uma marca bem conhecida aqui brasileira, por sinal de Santa Catarina. E comprei uma calça 38, quando eu vi... mentira, 30 e... 30, eu vestia 38, eu comprei a 38 e ficou lá folgadíssima. A mesma 38 que eu comprei, eu sei que eu comprei na 38, mas a mesma calça, tipo, um modelo X da mesma marca, ela tava assim, ó, era como se fosse uma 42, eu fiquei apavorado, tive que mandar ajustar. Então, você mesmo viveu essa experiência. Então, tu imagina o consumidor dentro do e-commerce. Então, os motivos que eu estava te contando da baixa taxa de conversão, uma delas é não ter esse mapeamento tão claro, ainda principalmente dos corpos femininos brasileiros, tá? A BIT, a Associação Brasileira de Indústria Têxtil, ela conseguiu mapear um pouco o masculino e o infantil, o feminino não, porque a gente tem uma diversidade étnica que resulta em corpos muito diferentes. Então, o e-commerce ele não converte tanto pela questão da dificuldade em modelar os tamanhos, né, das marcas, e o consumidor ele entende que o e-commerce ele não tem uma experiência muito amigável. Então é um oceano de produtos, a gente acaba se perdendo lá. Então a inteligência artificial ela entra com esse benefício, né, dos agentes experimentarem a roupa, vestir um avatarzinho para o consumidor ter ali uma noção. Aqui mesmo na Expo Smart Fashion nós trouxemos empresas que estão trabalhando para tentar modelar na inteligência artificial ou trazer ferramentas que ajudem a mapear esse corpo, que a pessoa possa medir, entregar para a inteligência artificial suas medidas e ele entender das marcas, quais são as marcas que se aproximam daquelas medidas para ter uma compra melhor, uma melhor qualidade de compra. Melhor qualidade de compra, claro. E as de hoje, as ferramentas que já estão ao alcance do consumidor, quais seriam? Sim, hoje a gente tem bastante inteligência já. Aqui mesmo, como eu falei na própria Expo Smart Fashion, tem a Fitami, tá? Assim, eu conversei com a Janaína. Isso, a Janaína Figueiredo, maravilhosa. Tem outras plataformas também que trabalham, por exemplo, tem uma empresa americana chamada Havery. Eles conseguiram algo assim maravilhoso. O que eles fazem? O lojista anuncia dentro da plataforma deles as peças,
você toca na peça e ela veste um avatar. Aí tu escolhe a parte de cima, a parte inferior, e ele vai experimentando para você, e ainda não satisfeitos, eles colocaram rostinhos para que tu escolha qual que mais se parece contigo, gerando uma identificação Maior muito com a roupa, amigável claro. com o consumidor. Então hoje o digital, ele é assim, o que vai acontecer? É o encontro do digital com o físico. Quem vende no e-commerce tem que trazer do físico as experiências que não são amigáveis, Sim. ser atendido pelo vendedor. Então a gente leva esses avatares, leva essas experiências para o digital. E o físico trazer o digital como uma forma de acelerar. Claro. Então a gente está vivendo um momento muito lindo, assim, eu acredito muito no encontro do físico e digital, que na teoria se chama Phygital, né, o físico com o digital, tem um termo específico para isso, que é o encontro desses dois modelos de negócios, e um alimenta o outro. Olha, bárbaro. Coisa linda, né? Coisa linda. E os meus olhos brilham. É, né? Eu tô vendo a felicidade da Morango. Sim. Olha que coisa boa. Morango, daqui pra frente, quais são as suas próximas etapas, seus passos? Então. Bom, as próximas etapas, né, eu sou co-idealizadora aqui juntamente com a Alina, da Alina da Expo Smart Fashion, e o nosso objetivo principal é levantar a segunda edição da Expo Smart Fashion, né? Agora a gente vai sentar e ver, né, as coisas que precisam ser melhoradas, que sempre, né, principalmente depois de uma primeira edição. E eu estou no doutorado agora também, onde eu estou levando aí todos esses temas lá para a minha pesquisa, e contribuir, né, com os lojistas e com os consumidores nesse encontro que eu falei aí, né, das inteligências tornando elas mais amigáveis, né, e favorecendo, ajudando tanto o consumidor quanto o lojista nessa jornada de se entenderem aí, né, no consumo. Fiquei bravo. É uma honra de ter aqui ao meu lado o secretário de Mobilidade Urbana aqui de Porto Alegre, Matheus Aires. Bem-vindo, Matheus. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Um forte abraço a todos que nos acompanham também. Obrigada. O Matheus tem uma novidade ótima para contar aqui pra gente, mas antes disso, eu quero que o Matheus fale um pouquinho sobre como é que ele vê o cenário da mobilidade. Hoje, como é que tá a mobilidade em Porto Alegre? Como é que tá para sair, para se deslocar? Como é que tu vê isso? O tema da mobilidade, nós trabalhamos aí com algumas questões que são assim essenciais para nós. Primeiro, fluidez. Então, as pessoas ficarem o menos possível tempo no trânsito, para poder ter mais tempo em casa, com quem se ama, né? E no trabalho também, né? Mas especialmente em casa, né? Eu costumo dizer que o metro quadrado mais caro do mundo, ou melhor, de Porto Alegre, não está no Bela Vista, mas está na mesa da casa de cada um de nós, né? Ali o metro quadrado mais caro é onde nós temos ali a essência da nossa família, com os nossos amigos, e de celebração, de encontro. Então, a mobilidade urbana precisa se preocupar com isso. O tempo que nós temos, né, vida saudável em casa e, obviamente, no trabalho. Segundo postulado da mobilidade é segurança. Então, as pessoas terem segurança de sair da sua casa com o seu carro, ou na lotação, ou no aplicativo, ou no ônibus, e chegar ao seu destino, não é? Bem, né, sem assalto, sem problemas de briga no trânsito. E um terceiro postulado importante da mobilidade é a mobilidade que cabe no bolso. Ou seja, a pessoa que usa o transporte coletivo, por exemplo, né, ônibus, que caiba no seu bolso a passagem. O que usa carro, que tenha uma menor carga de impostos possível para a gasolina, né, não ser tão cara e poder, então, sobrar mais dinheiro para outras coisas. Então, a mobilidade urbana aqui em Porto Alegre, nós trabalhamos com esses três postulados, não é? Tempo de trânsito, segurança e uma mobilidade que caiba no bolso. Nós pegamos a administração há 5 anos atrás, então eu sou secretário há 5 anos aqui em Porto Alegre. E em termos, por exemplo, de transporte coletivo, Porto Alegre transportava 470 mil pessoas por dia. Bastante, gente. Hoje, nós transportamos 600 mil pessoas por dia. Nossa. Por quê? Porque nós criamos alguns projetos inovadores. Se a gente fazer um link com o que nós estamos vivendo aqui no evento, né, do empreendedorismo, da venda, de colocar o cliente como centro, a pessoa como centro, nós, na mobilidade, para usar essa comparação, fizemos a mesma coisa. Lá no ônibus, nós escolhemos agora que temos uns lugares para as pessoas que possuem alguma deficiência. Por exemplo, a cadeira azul para a pessoa autista, bancos mais largos para quem é um pouquinho mais gordinho, mais gordinha. O problema é o pessoal respeitar isso, né? As pessoas não respeitam. Eu sei que eu ando de ônibus, eu gosto, respeito o transporte público e eu fico chateada por ver pessoas sem necessidade ocupando cadeiras de idosas, cadeira para as grávidas, sim, né? Obesos e assim por diante. É triste, pessoal. Vamos respeitar. O que a gente está fazendo também em relação a isso? Identificando que, infelizmente, algumas pessoas não respeitam, a gente começou a instalar câmeras dentro dos ônibus. Então, quando nós pegamos a administração 5 anos atrás, nós tínhamos 1 ou 2 câmeras.
Hoje nós temos 5 câmeras dentro do ônibus, todas elas com reconhecimento facial, inclusive. E nós estamos desenvolvendo uma tecnologia que é uma novidade, para quem tem o cartão TRI do ônibus, não é? Começar a receber notificações no seu cartão, ou melhor, no seu aplicativo, não é? De algumas questões até de educação dentro do coletivo. E o horário de ônibus não? Se a pessoa, já que estamos falando sobre tecnologia, vamos lá. Eu pego o 512, né? Certo. Eu pego o ônibus, tá atrasado. Eu tô aqui, aí o pessoal, estou aqui na parada, qual o próximo horário? Não daria se está atrasado o ônibus ou não? Hoje nós temos um aplicativo, tá? Em que 98% da nossa frota possui GPS com uma diferença de horário de 2 segundos. Legal. Portanto, quem usa o nosso aplicativo, que é o TRI, Tá. coloca ali o número da linha e aonde está, e tu consegue ver os ônibus, os veículos, né, que estão chegando na tua parada no tempo absolutamente correto. Para não dizer que é correto, tem uma diferença de 2 segundos. Sim. Então, assim, é uma novidade que a gente trouxe, né? A gente está colocando isso agora nas lotações, é um projeto novo que a gente também está desenvolvendo, entrou agora em outubro de 2025 em ação, que é o transporte complementar, ou seja, a lotação fazendo parte do transporte coletivo também. Isso não existia antes. Mas eram 2 modais separados. Agora nós estamos unificando. Então, são algumas novidades na área da mobilidade. Mas o mais importante, assim, que a gente tem observado é que Porto Alegre, hoje, dentre todas as capitais do Brasil, é a número 1 em tempo em que a pessoa fica no trânsito entre trabalho e escola, trabalho e casa. Porto Alegre é o primeiro lugar em termos de tempo dedicado no trânsito. Às vezes não parece, não é? Porque nós temos uma sociedade que é muito ligeira, muito rápida, então 30 minutos parece que é muito. Mas se nós compararmos a outras capitais, hoje nós estamos em primeiro lugar. Olha, não sabia disso, dado importantíssimo, bem interessante. Mas o dado mais importante, melhor, a notícia mais importante aqui, breaking news, né? Isso. Em primeira mão. O Matheus acabou de conversar comigo aqui sobre o Plano Municipal de Logística, que ele, junto com os nomes da Prefeitura, está lançando agora nos próximos... Estamos lançando agora. Agora? A gente está contratando uma consultoria agora no final do ano, que vai desenvolver um trabalho junto à Prefeitura de Porto Alegre, a Secretaria de Mobilidade Urbana, que vai compreender mais ou menos 6 meses. E que tem tudo a ver com o evento que nós estamos vivendo aqui, hoje. Sim. Que é o empreendedorismo. Por quê? Nós vamos mapear em toda a cidade os principais pontos de entrega de produtos e de coletas de matéria-prima e de produtos também. Então, assim, essa cadeia produtiva da venda e da entrega, nós vamos mapear. Mapeando toda a cidade, nós vamos conseguir decidir melhor quais são os melhores locais para embarque e desembarque do cliente, né, entrega dos produtos, horários de entrega dos grandes caminhões dos produtos, né, que hoje em dia não tem uma regra. Então, por exemplo, a gente está no centro histórico, aí temos uma loja que vai receber os seus produtos. Como não tem hoje uma regra, muitas vezes o caminhão chega com o produto no horário inapropriado, que acaba trancando a rua, atrapalhando o pedestre que está naquela região e atrapalhando o próprio empreendimento. Como não há um planejamento, né, para receber os materiais, tu recebe na hora que dá, na hora que quer te entregar. E aí tu acaba atrapalhando a própria logística da tua loja na hora de vender o teu produto. Ao invés de dar atenção para o cliente, que é o essencial, que é o mais importante durante o horário comercial, tu está dando atenção aos produtos que estão chegando na tua loja. Se a gente cria um regramento, e é isso que nós vamos criar, um regramento para isso, com horários, com sinalização, com acompanhamento da EPTC dessas entregas chegando na cidade, a gente vai conseguir melhorar, inclusive, a venda dentro da loja, né? Seja ela pequena, seja ela média. Então, é o primeiro plano de logística do Brasil que nós estamos construindo. Hoje, Porto Alegre tem pelo menos 3 polos de produção e venda, né? Na área da moda e de outras áreas também, que é a Restinga, no seu polo industrial, que é na região do Maitá, Sarandi, 4º distrito, e também no centro histórico. E essas 3 regiões... O Porto Seco ali não? O Porto Seco ele compreende na parte da Zona Norte, do 4º distrito. Ele está inserido ali também. Tá, ok. Esses 3 lugares hoje em Porto Alegre, tu não há nenhum regramento de sinalização de forma organizada. Então tu não tem as placas, a sinalização do chão que é a tinta, tu não tem embarque preferencial, entrega preferencial, horários, regramentos de horários nós não temos também. A gente não tem o tamanho do veículo que vai trazer o produto regrado. Então hoje qualquer tamanho de qualquer veículo faz a entrega, o que atrapalha o trânsito. Eu tenho um exemplo, né, ali até mostrar o nome da rua.
ali na Nova York, Uhum. sempre pelo horário do meio-dia, 11h30, o que chega de caminhão ali, que é um inferno, assim, porque tranca. E no caso, a Nova York é uma rua estreita, tem exato. estacionamento dos dois lados, eu conheço bem ali. E então, assim, o horário inapropriado gera sua consequência menos venda, menos cliente. Então, com esse plano de logística que a gente está construindo, o nosso grande objetivo é dar mais fluidez e, ao mesmo tempo, aumentar o desenvolvimento econômico das diferentes regiões da cidade. Maravilha, que plano maravilhoso é esse. Isso. Plano Municipal de Logística, então entrando no fretamento e entrega de produtos, né? Uhum. E vai se estender na Grande Porto Alegre? Grande Porto Alegre não? Porto Alegre. Porto Alegre. Nosso contrato ele é um financiamento do Banco Mundial, compreende mais ou menos R$2,5 milhões, são 3 planos. É o plano municipal de ciclovias, então, para bike, né? O plano municipal de caminhabilidade, que vai fazer o mapeamento onde mais pedestres estão caminhando na cidade, para que a gente possa decidir aonde tem que ter mais investimento em calçada nova ou manutenção de calçada já existente. E o plano de logística, que é a grande novidade. Que legal, maravilha. Aqui o teu podcast é o primeiro lugar que nós estamos falando sobre esse assunto. Pode peregrina! É um assunto, então, assim, que está ainda não está bem divulgado ainda, assim, a gente está construindo, mas através do teu convite aqui, honrada, a gente resolveu também dar essa de primeira mão. Maravilha, obrigado. Eu desejo todo o sucesso do mundo. Esse plano realmente é inovador e vai ser um sucesso, todo mundo vai gostar, porque Porto Alegre merece. E a administração de vocês está sendo extremamente competente, muito boa. Obrigado, conte conosco sempre. Obrigado. É isso aí, gente. Pode Peregrina com Matheus Aires, secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. Obrigada. Estou aqui com Juline Schauer. Prazer, bem-vindo ao Pode Peregrina. Obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Imagina, esse podcast é curtinho que a gente está aqui dentro do Expo Smart Fashion. Hoje é o último dia aqui no Barra Shopping Sul. Até às 8 da noite a gente está te esperando. Juline, me conta sobre a Schauer. Ela nasceu há um ano, é isso? É um bebê. Sempre foi meu sonho ter uma marca que trabalhasse com as melhores tecidos e matérias-primas do mundo. Então, na Schauer a gente trabalha com couro de avestruz, linho belga puro, selvage denim feito no Japão, nosso jeans, e outras matérias-primas que a gente vai buscando os 4 cantos do mundo e no Brasil para construir a melhor roupa possível. Assim, tem uma paixão muito grande por tecidos. Por tecidos. Sim, a Beach deve te amar também, né? A Schauer, ela é uma loucura transgeracional, né? Meus avós eram alfaiates no Bom Retiro. E eu resgatei a marca e a paixão que eles tinham por tecido natural, essa coisa antiga de ficar, isso aqui é couro mesmo, assim, era uma coisa bem forte na minha família. Ai, que legal, que legal. Bom, a Schauer é uma marca de luxo, como ele falou, há um ano, né, nasceu. Tem loja física? Tem, no Rio de Janeiro, no Horto, na Visconde de Carandaí, número 28. Olha aí, então já tá com o endereço. Como é que tá a rede social, site? Rede social super bem, www.schauer.com.br. Minhas redes sociais é o @Juline Schauer, a rede da marca é o Schauer Brasil. E a gente vai criando muito conteúdo nesse universo de moda, luxo, tentando sempre fazer coisas diferentes, disruptivas. O Juline trabalhou no Soma, trabalhou com o Mr. Cat, outras marcas também bacanas. Então, quer dizer, são 20 anos de carreira, de expertise, né, no mercado da moda. E agora, tua própria moda, né, o teu universo, né, com a Schauer. E me conta, o teu site, eu vi que tem uma experiência bem legal para o consumidor, né? Ele entra ali e ele é direcionado umas perguntas, como se fosse é com IA, né, que você faz aquilo. Então, não tanto, assim, a gente usa a inteligência artificial para algumas coisas, né, mas hoje a gente percebe que o que funciona mesmo é uma coisa mais autêntica, né, e como a inteligência artificial é meio que uma grande média do mundo, para o nosso trabalho criativo, hoje em dia ele é muito analógico mesmo, ele é quase primitivo, né, a gente faz a concepção das campanhas, a gente escreve o nosso copy, a gente roteiriza e a gente sai para gravar freestyle mesmo, com a Blackmagic, run-in, modelo e muita aventura por trás. Assim. Ai, que legal. Onde é que foi a última campanha? A nossa última campanha foi no centro do Rio, mas eu acho que vale a pena citar a nossa campanha antes dessa, que foi uma homenagem ao Selvage Denim japonês, né, o jeans feito por teares manuais da Toyota. E ele foi um conflito entre o passado e o futuro, mostrando o impacto do envelhecimento do jeans ao longo desse fashion film, né? Fashion film
ficou maravilhoso, super convido a todos para verem. A gente ganhou 9 prêmios internacionais, inclusive Paris Fashion Film, Nova York Fashion Film, Cyprus, Londres agora fomos indicados onde é que a gente também. assiste, YouTube? É só botar Legatum Shower ou no YouTube ou no Instagram que ele vai aparecer. Legal, é um filme de 3 minutos que conta a história do envelhecimento de uma roupa e tenta enaltecer que quanto mais velho, mais vintage ela fica, melhor ela é. Assim, ela é mais sua, é mais própria, mais autêntica. Que legal. Quem vai gostar muito disso aí é a Elisa Chanan, minha querida amiga, que adora uma peça vintage e tal, e defende a bandeira. Bacana, bacana. Juline, me conta o que você falou nessa palestra maravilhosa, que tinha um monte de gente, estava lotada aqui a tua apresentação. Qual foi o tema? Cara, eu peguei um compilado das minhas últimas viagens, né, Tóquio, Paris e Nova York, e tentei mostrar o que eu vi de mais interessante de marcas que estão fazendo coisas diferentes, coisas inovadoras e que estão mudando a forma como o mercado pensa. Ah, legal. E quais as marcas que você estaria aqui mais Cara, marcaram? várias, mas assim, que me vem assim de bate-pronto, eu acho que Teufar é uma marca que está fazendo diferente, né? A bolsa que eles vendem hoje em dia é chamada da Birkin de Bushwick, né? A Birkin nova-iorquina, eu acho incrível o trabalho que ele faz, até por ser um estilista que ele vende uma representatividade na moda muito marginalizada, né? Ele é preto, ele é queer, e ele conseguiu criar uma moda que ele mesmo disse que não é para você, é para todo mundo, e que você, e não importa quem entre na loja, vai achar uma peça de roupa, vai receber um atendimento, vai ficar feliz com a forma como foi atendido, de uma forma super diferente. Ai, que bacana. Essa foi a que mais te impactou. Com certeza. Com certeza. O que você gostaria de ver ano que vem? Aonde? Qualquer uma das passarelas que tu cite, Nova York, Paris. Eu acho Tóquio. que as últimas semanas de moda foram semanas de moda de muita mudança de diretores criativos, né? As grandes, acho que foram 14 novas cadeiras, né? Teve Chanel, Bottega Veneta, Margiela, Loewe, Dior e mais outros que eu não vou lembrar agora. E eu acho que na primeira coleção, geralmente o diretor criativo faz uma homenagem ao seu antecessor, ao fundador da marca. Então, o que eu gostaria de ver na próxima coleção, que é a janeiro masculina e março a feminina, é muito mais autenticidade, assim, menos homenagem aos fundadores e mais um trabalho autêntico e criativo do novo diretor criativo. Bacana. Acho que muita gente quer ver isso aí, porque o pessoal tá cansado só de homenagem mesmo, né? E troca aqui, troca ali, acaba ficando na mesma coisa, né? Querendo resgatar um passado que passou. Não, que é maneiro, mas assim, eu claro. quero ver autoral. Autoral, legal. Juline, próximos passos da Shower? Se Deus quiser, um showroom em São Paulo ainda esse ano. E se Deus quiser, aumentar aí nosso portfólio e fazer uma coleção de verão e inverno incrível. Feminino, nem pensar? Hoje, 40% dos meus clientes são mulheres, apesar da roupa ser feita em cima do manequim M masculino, né? Mas as nossas modelagens são super oversize e acabam atendendo uma diversidade de corpos que eu sempre quis, né? Eu mesmo tenho 110 quilos, então eu fiz uma roupa que ficasse bonita em mim. E eu gostaria muito de fazer isso em algum momento, mas hoje a minha especialidade é essa moda e eu falo isso com muito orgulho. A moda feminina brasileira, ela tá anos-luz à frente da moda masculina. Então, assim, é um mercado que tem muitas marcas muito boas já fazendo um trabalho incrível. Não, é verdade. A masculina precisa realmente dar um estourar. É isso aí, pessoal. Masculina, focar no masculino, porque o feminino tá bem representado, né? Com certeza. A gente está precisando de marcas como a Shower aí para levantar o mercado nacional. Obrigado, Juline. Obrigado, valeu. Pelo convite, Tati. Prazer. Obrigado, gente. Eu estou com o David Chu. Prazer, bem-vindo. Prazer, Tati. Tudo jóia, David? Tudo bem. O David é gestor em turismo, mestre em indústria criativa. Vai conversar um pouquinho com a gente sobre a importância do turismo no impacto do varejo, da moda, né, e todo o setor aqui da criatividade que a gente trabalha, que a gente tem em Porto Alegre. David, como é que tu vês o turismo, a importância do turismo, melhor dizendo, no setor econômico da moda? Acho que é uma soma de forças, tá? Então, os segmentos se somam. Na indústria criativa isso é muito claro, né? Quando a gente olha teatro, cinema, música, moda, gastronomia, tudo isso vira, no final das contas, um produto cultural, um produto turístico. E os destinos, então, eles têm muito a se fortalecer e se posicionar no mercado
a partir desse desenvolvimento criativo, dessas economias. Né? A moda é uma delas. E a gente vê isso tão presente aqui no estado, porque a gente é um polo produtor do setor coreiro calçadista, no Vale dos Sinos. As malharias na Serra. As malharias na Serra, lingeries. Arobé? Guaporé. Né, joias, Ametista do Sul. Enfim, a gente tem um potencial tão grande a partir da lã, do couro, enfim, um potencial gigantesco, onde o produto já é reconhecido e onde o turismo ajuda, então, a fortalecer também essa relação entre produto e destino, sendo não só um lugar para negócios, mas um conceito que a gente trabalha bastante, que é o bleisure. Hoje... Ai, gostei desse termo, explica, que eu nunca tinha ouvido falar dele. Que é o conceito que mistura negócios com lazer. Como é que é o nome de novo? Bleisure. Bleisure? Bleisure. Por que será bleisure? Business, não tem business, bleisure? Tá bom, vou aprender. Ele junta dois termos ali, negócios e lazer. Tá? Do inglês, enfim, e ele está voltado, então, ao segmento de turismo de negócios, que por muito tempo pensou o viajante de negócios, o comprador, enfim, essa relação como uma relação puramente comercial, onde a pessoa viaja, sei lá, do centro do país para uma grande feira aqui do setor, e que aqui nessa grande feira do setor ela só ficava naquele ambiente, só negócios, só empresas e etc. E esquecia toda uma pessoa com desejos e interesses, muitas vezes de conciliar a sua viagem de trabalho com conhecimento sobre aquela cultura, lazer, enfim, entretenimento, que acaba enriquecendo a experiência, deixando essa pessoa mais dias no destino e melhorando, inclusive, as relações de negócio. Sim, é verdade. A gente tem no Rio Grande do Sul, né, muito comum, muito popular e muito famosa a cidade de Gramado, que une negócios, une lazer, une entretenimento, une as compras, né, que é muito forte ali também, né, também com as malharias por perto. Então, em Gramado, engraçado, as pessoas, às vezes, de outras cidades do Brasil, elas não vêm a Porto Alegre, elas vão a Gramado, né? Sim. Tem esse desvio eu brinco desvio de conduta, porque normalmente não seria isso, as pessoas vão para a capital e depois, às vezes, ramificam para o interior, para outras cidades, né? Ninguém vai, por exemplo, eu vou a São Paulo, vou para São José São José, meu Deus, não é São José. São Roque. Não. Campos de Jordão. Campos de Jordão, obrigado. Campos de Jordão. Mas aí vou a Campos de Jordão, né? Vou a São Paulo, aí pega o destino, depois desvia e vai para Campos de Jordão. E aqui não, aqui o pessoal vai direto para Gramado, nem quer saber de Porto Alegre. Isso é bom ou ruim para o estado? Isso é ótimo. A gente tem, não só em Gramado, quando eu falo em ótimo, eu estou falando da Serra Gaúcha como um todo. Trabalho muito com os empreendedores de lá. E se a gente pega a região Uvivinho, Hortências e Campos de Cima da Serra, a gente está falando de um dos maiores clusters de turismo da América do Sul. Sim. Um dos maiores polos de entretenimento, o berço do enoturismo brasileiro, um dos maiores geoparques de natureza com os canyons. E tudo isso agrega valor para a proposta de negócios do Rio Grande do Sul. Ou seja, tendo um case tão importante, é muito mais fácil conectar com outros destinos e aumentar a permanência aqui. Sim. E isso vale para a moda, para o turismo de negócios do agro, para o turismo metal mecânico, enfim. Então, todo mundo se favorece quando tu tem um destino turístico de referência. Sim, claro, tu não pode querer competir com eles, que estão há 50 anos fazendo isso. Tu tem que somar forças. Somar. Né? E Porto Alegre cada vez mais preparada para isso. Inclusive, muito legal o projeto DNA Moda Poa. Né? Por quê? Porque Porto Alegre vem mostrando também a sua atratividade. Seja com a Orla do Guaíba, seja numa capital pulsante culturalmente, e a moda também, então, com esse projeto e outros sendo desenvolvidos aqui pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, que fortaleçam justamente essa essência que a gente tem no Rio Grande do Sul como um todo e nessa Porto Alegre pulsante, que é essa capacidade criativa. É verdade. Tem eventos também que são de moda, o Rio Grande do Sul Fashion Week, deve ter ouvido falar. Sim. Não está com apoio de prefeitura nem de governo, mas também vem batalhando o espaço, já está na 3ª edição, ano que vem é a 4ª já.
A gente tem os eventos, eu conheço bem em função do setor de calçados, né? Então os eventos do setor de calçado, que também é o maior polo da América Latina de produção desse segmento. E Novo Hamburgo a gente vive uma questão há anos, né? Porque nas últimas 3 décadas a gente sai de uma matriz 70% produtiva e passa a ser 70% serviços. A gente perde muitas vezes a fábrica do calçado, mas uma coisa que a gente nunca perdeu foi o cluster e a inteligência do setor. Sim. Então hoje não importa mais onde está a fábrica, o que importa é que todo o desenvolvimento conceitual é feito a partir dali. Sim. E isso é uma proposta de valor muito mais agregado do que uma esteira de produção. Não, é verdade. O setor calçadista, né, é um setor... Quanto ele gira de bilhões por ano? Tem ideia? Não tenho, porque apesar de ser da região, eu nunca trabalhei especificamente com calçado. Gira uma economia, números assim absurdos de lindos, entendeu? De lindos. Em número de empregos, né, isso eu posso te dizer pela economia criativa que ela faz essa relação. A economia da cultura e os setores produtivos como automobilístico, enfim, nessa linha, e do calçado, empregam no Rio Grande do Sul uma faixa muito parecida. Então, vê como a criatividade emprega tal qual tanto uma indústria de produção de commodity, que é um calçado, né? Ou de um setor automobilístico. O que você recomendaria para Porto Alegre em termos de turismo não, se fosse fazer um planejamento, né, turístico em Porto Alegre, o que viria da tua cabeça? Eu acho que Porto Alegre ela é uma cidade muito bem encaminhada e há muitos anos. Eu sempre estudei o case. O grande desafio que a gente tem em Porto Alegre é as próprias pessoas acreditarem em Porto Alegre. É verdade, concordo contigo. Porque ela tem tudo, ela tem uma referência na área de gastronomia, de hotelaria, ela tem parques, ambientes culturais riquíssimos, uma história fenomenal, enfim. Então, eu acho que muitas vezes a gente não se percebe como turístico, mas se a gente for ver os dados aqui, Porto Alegre deve estar batendo mais de 2 milhões de hóspedes ano. Né? Isso é um número estratosférico, né, para o setor no Brasil, né? É um número de relevância. Só que cabe a nós também nos vendermos como tal. Né? Então, a gente falar que aqui não tem nada para fazer não vai resolver problema nenhum. É verdade. Eu brigo muito com as pessoas. Que a noite de Porto Alegre, que eu conheço muito donos de bares e restaurantes. Porto Alegre não tem nada para fazer à noite. A noite é ruim, a noite é linda, é maravilhosa, olha a lua, olha as estrelas, olha os bares lindos, abertos, esperando você, né? Quer dizer, falta, na verdade, é exatamente o engajamento, as pessoas pararem, em vez de ficarem reclamando, pararem de reclamar, irem participar, irem frequentar. E aí, ou aquela coisa, mas tem que pagar, tem que é caro, bebida tá cara. Mas, gente, o que eu posso te falar? Se tu quer morar no lugar, se tu quer morar na tua casa, ter teu lençol quentinho, teu travesseiro limpinho, teu lençol limpinho, tu vai gastar água e sabão para deitar, para lavar o teu lençol. Tu tem que pagar a tua luz, tu tem que pagar a conta para ter a tua geladeira com bebida fresca, com alimentos na tua geladeira para tu te alimentar. Então, tem contas a pagar. O estabelecimento noturno não é simplesmente um lugar de caridade. Tem contas a pagar para você desfrutar uma bela experiência, com drinks de qualidade, né? E outra coisa, até Porto Alegre, né, falando sobre drinks de qualidade, eu fiz um podcast com a dona do Venezianos e a dona do Encoraçado Botequim, falando sobre falsificação. E a Porto Alegre não tem essa... A bebida falsificada, gente, ela tá em tudo que é lugar e tudo mais, que é adulterada e falsificada, sabe a diferença? Não sei. A adulterada, ela é como botar um líquido realmente que não faz parte da receita ali. Por exemplo, o metanol, o álcool etílico, isso é adulterado. Agora, um uísque falsificado é um uísque só que de baixa qualidade de uma garrafa de importado. Por exemplo. Perfeito. Tá? Essa é a diferença. Um adulterado realmente quando muda a essência da bebida com outro produto. Então a gente tem bebida falsificada, tem em todo que é lugar aqui, no Maranhão, aqui em Brasília, aqui na Argentina, nos Estados Unidos, tem. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar tem.
Agora, a questão é essa, a questão é que as pessoas têm que entender que dentro desse valor tá uma série de pequenos valores que vai desde o guardanapo, vai o canudinho, vai o detergente que lava aquele copo, vai o garçom, vai o barman que serve a tua bebida. E parece que as pessoas querem as coisas de graça, eu entendo, não sei o que acontece, entendeu? Não sei o que acontece. Um serviço de qualidade, ele tem serviço de valor. qualidade, exato, Né? exato. Se as pessoas querem preço, o preço é diferente de valor. Tu sai de casa, conhece gente, entendeu? Aham. Tira, bota, sabe, vai dar... Sair, não ficar em casa, vai conversar com quem? Vai ficar no teu celular, conversando via digital, vai conversar com a parede, com a televisão, com a Netflix, ou chamar uns amigos em casa com os mesmos amigos. Gente, vamos conhecer gente nova, vamos sair de casa, pelo amor de Deus. Né? Eu defendo a bandeira, saiam de casa. Como eu brinquei agora na última palestra, apresentando o Giuliani ali, ele falando sobre o hobby dele, enfim, na verdade não é um hobby, ele tem formação para isso, né, com vinhos e saquê, né, e eu brinquei, a gente nunca vi ninguém fazer amigos tomando leite, né. Então... É verdade. Nunca conheci ninguém na padaria, assim, Mas o caro e o barato também é comparado a quê? Exato, é relativo. É relativo. Mas, cara, para cada bolsa é um preço. Para mim, hoje, se eu vou comprar uma Moët Chandon, fica cara para mim, pagar uma espumante de R$500. Não pagaria hoje uma espumante de R$500. Talvez no futuro possa, no passado podia, não posso mais. Enfim, é aquela coisa que varia. Mas a experiência em si, né? E se não puder pagar aquele cachorro, vai no outro. Tem outro lugar que consegue sair, entendeu? E frequentar a noite, conhecer gente diferente e fazer a noite mais linda ainda com a tua presença divina, minha querida pessoa que está assistindo. Né? Mas obrigado, David. Obrigado mesmo pela tua participação. E quer deixar um recado? Eu quero deixar o recado que acreditem, né? Acreditem no setor de moda, acreditem no setor de turismo, acreditem nesse potencial que nós temos aqui no estado para desenvolver e seguir crescendo. O setor de turismo, né? Que é importante. Porto Alegre é linda. É linda mesmo. O estado é lindo, né? Que riqueza, né? A gente tem as estações variadas, a gente tem uma vegetação, né, incrível, tem um recorte, né? Tem toda uma geografia maravilhosa, rios, cachoeiras, eu acho fantástico. Etnias diversas, essa pluralidade, essa diversidade. Tem as missões também ali, aquela parte também que é muito rico. Muito lindo. Eu morei em outros estados, então posso falar de coração que Rio Grande do Sul é um estado que realmente me fascina. Foi um prazer. Então, tá, obrigado. O prazer foi meu. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Eba.